Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do episódio 8 de Demolidor Renascido, de Daredevil Born Again. Que episódio brutal, que episódio incrível, pô, um dos melhores até agora dessa temporada, na minha opinião. Muito bom esse episódio, que obviamente vai desencadear em bastante coisa pro nono episódio, pro último episódio, né? E foi genial, genial esse episódio. Teve tudo que a gente mais sentiu vontade e referência à Netflix, né? Desde mortes brutais, a palavrão, é isso que a gente queria de Demolidor Renascido. E finalmente esse episódio traz essa essência da Netflix pra gente, né? E eu já vou começando a análise falando sobre o Mercenário. Tem muita coisa pra gente falar desse episódio, eu já começo falando sobre o Mercenário. Bom, no começo já do episódio a gente já vê o Mercenário sendo mandado para outra ala da prisão, e isso aqui é uma clara referência à segunda temporada de Demolidor, aonde a gente vê o próprio Fisk mandando o Justiceiro ir para outra ala de prisão para ele ser morto pelos prisioneiros, o que não dá certo, a gente sabe muito bem disso. E esse foi o plano do Fisk com o Mercenário também, até porque é revelado pra gente que nem foi o Fisk que mandou, né, o Mercenário matar o Fog, ou seja, o Fisk manda o Mercenário, manda o nosso Benjamin Poindexter, né, Poindexter, manda o nosso Benjamin Poindexter lá pra aquela ala, né, de prisioneiros para ser morto, que não dá certo, né, e nós vemos também que o Fisk, ele sabe que a Vanessa mandou matar ele sabe que quem mandou o Luca matar ele no final do último episódio foi a própria Vanessa, né? Ele fala isso com ela naquela conversa ali, mas ele não tem ressentimento algum. E já vemos ele, inclusive, mostrando o esconderijo do Adam para a Vanessa e quebrando esse silêncio, quebrando esse segredo com ela, né? E vemos que o Adam, ele tá vivo. A gente pensou que ele tinha morrido lá naquele episódio que ele cai na porrada com o Rei do Crime, mas não. O Adam está incrivelmente vivo, né? Não por muito tempo, até porque a gente vê a Rainha do Crime em ação, galera, exatamente. Vemos que a Vanessa, sem dó nem piedade, com uma frieza no seu coração, mostra, né, não ligar para o Adam. E isso justamente para, né, mostrar que ela quer o Rei do Crime, que ela quer o Wilson Fisk para ela, né, e que ela não liga nada pro Adam, que foi só um acaso do destino ela e o Adam ter acontecido, e ela mata a sangue frio o Adam na frente do seu amado, na frente do Wilson Fisk, né? E nós vemos que os segredos eles estão sendo revelados, tanto pelo lado do Matthew quanto pelo lado do Fisk, tanto no final do episódio quanto no começo, né? Nós vemos ainda, falando sobre o começo do episódio, os segredos sendo revelados, né, do lado do Fisk, ele revelando o Adam, revelando o esconderijo que ele manteve o Adam esse tempo todo, também a Vanessa, né, admitindo que tentou matar o Wilson Fisk por amando do Luca, né? E enquanto isso nós vemos que a Heifer, ela tá bem, né, se recuperou depois do ataque que o Muse fez com ela, e que também esconde segredos do Matthew. Ela recebe aquela carta, aquele convite para aquela festa de gala do Rei do Crime com a Vanessa, e ela não conta para o Matthew se eles são pacientes dela, sabe? A gente sabe, né, que, pô, ela não poderia contar o que acontece dentro das sessões, mas ela pode falar que eles são pacientes dela, né? Isso aqui não fez muito sentido. Mas, tudo bem, né? Ela esconde esse segredo do Matthew, enquanto o Matthew esconde seu maior segredo, que ele é o Demolidor. Mas esses segredos não vão demorar para serem revelados. Com certeza no nono episódio, o Matthew vai ter que revelar pra Heifer que ele é o Demolidor, né? E também, vemos ali dentro da prefeitura aquela referência que o Fisk fala, né, sobre a mesa do prefeito, que é uma referência ao 99º prefeito de Nova York, né, e também ele dando o manto para o Daniel de vice-prefeito de comunicação, galera, exatamente. O Daniel, como eu falei no último episódio, ele tá sendo construído uma personalidade em cima dele, do próprio Rei do Crime, e eu ainda acho que a série pode revelar muita coisa pra ele futuramente, até que ele é um filho perdido do Wilson, não sei, eu acho que é bem provável, tá? Mas ele é dado como vice-prefeito de comunicação, e muito pelo que ele fez com a Bibi Yurik, aqueles acordos, aquelas conversas que ele teve, principalmente no último episódio, e ele se mostrou muito fiel ao Wilson Fisk durante essa série inteira. Então, né, o Fisk achou que era importante dar esse cargo ao Daniel, né, galera? E bom, nós vemos ali aquela conversa da McDuffie com o Matthew lá no escritório de advocacia, né? Aonde a gente vê o Matthew completamente alterado, tanto com o seu cliente, que ele vê que tá mentindo, tanto também com a própria McDuffie, ele tá completamente alterado. E por que ele tá de cabeça quente? Por que eles são babás do caos, como a própria McDuffie fala com ele, né? Bom, obviamente porque ela deu a notícia pra ele de que o Poindexter queria encontrar com ele dentro da prisão, pros dois conversarem frente a frente. Então o cara já sabe que foi mandado pra uma ala diferente.
ele cogita que o Fisk, né, mandou matar o Fogg. Então, cara, o cara já tá de cabeça quente. Isso é natural, né? E é justamente isso que a gente vê no encontro entre Poindexter e Matthew Murdock, galera, exatamente. O Matthew, ele antes, né, de se encontrar com o Poindexter, nós vemos ele lá no bar da Josie e descobrindo que o Fogg tava tomando um Melvins, galera. O que isso significa? O que isso quer dizer em relação a tudo que a gente viu nesse episódio? Bom, obviamente, todas as vezes que o Fogg tomava o Melvins lá no bar da Josie era porque alguma vitória ele teve, seja uma vitória de qualquer lado, sabe? Seja no seu trabalho, na sua vida, né? Qualquer vitória que o Fogg e o Matthew tinham, eles tomavam o Melvin. Ou seja, isso mostra pra gente que o Matthew, né? Ele conseguiu perceber que o Fogg já estava comemorando alguma coisa antes dela acontecer. E foi justamente aí que tentaram silenciar o Fogg. E é por causa disso, né? Por causa do Melvins que o Matthew consegue perceber isso e vai se encontrar com o Poindexter. Galera, e que encontro, né? Porra, muito, muito bom. Poindexter querendo jogar no lado católico e no lado bom do Matthew, né? Dizendo que, pô, ele é um advogado, ele tem que fazer o bem, ele tem que salvar até o próprio seu maior inimigo, né? E vemos que o Matthew perde a cabeça mais uma vez, bate a cabeça ali do Poindexter na mesa, né? E bota a culpa nele também. Muito bom, mas serviu, inclusive, né? Como o método de fuga pro próprio Poindexter, né? A gente sabe, a gente viu isso, né? E bom, já vamos para aquela grande festa ali do Rei do Crime, da Vanessa, e vemos inclusive a volta ali do terno branco do Rei do Crime, até porque o Rei do Crime tá de volta. Se no começo da série a gente viu muito do prefeito Fisk tentando fugir um pouco da vida de Rei do Crime, não dá, essa é a vida dele. E ele volta a usar o seu terno branco, o terno clássico do Rei do Crime. Enquanto isso, nós temos uma conversa ali do Wilson com o espadachim. Novamente, nós vemos Jack Duquesne aparecendo, né? O espadachim. Nada amarrado dentro daquele hospital, né? Tudo bem. Já começa por aqui um erro aí, né? Mas beleza. E ele, com a cara que tá toda quebrada pelo Matthew Murdock, ele consegue arrancar um dente com a sua própria boca. E ele ataca o policial com o dente, galera. Ele consegue ali matar uns 3 policiais ali dentro do hospital e pegar um uniforme de policial e fugir da prisão. O que o Fisk tentou fazer com ele deu errado, do mesmo jeito que ele fez com o Justiceiro. Fisk não entendeu, né, que o mercenário Justiceiro não dá pra você tentar bolar um plano em cima deles pra tentar assassinar eles, porra. É o mercenário, é o Justiceiro, entende? E bom, aquela cena dele do dente é bem parecida com uma HQ, né, de Ultimate da Marvel, do Gavião Arqueiro, sim, do universo Ultimate. O Gavião Arqueiro, em uma HQ lá do universo Ultimate, né, ele também tá preso numa situação parecida e ele consegue sair quebrando as suas unhas e atirando as suas unhas nos policiais que estavam prendendo ele na HQ. Então, pode ter sido uma referência, alguma coisa desse tipo, né? E nós vemos a Força Tarefa e o Comissário em ação. Enquanto a Força Tarefa tá torturando aquele garçom lá da festa, né, colocando a mão dele no óleo quente, a gente vê, né, que o comissário vai tentar quebrar aquilo ali, pô, falando pra eles pararem de fazer aquilo ali. E a Força-Tarefa Antivigilante não respeita o comissário, eles respeitam só o prefeito Fisk. O comissário não tem poder de fala nenhum, o comissário não tem nada, né, e a gente sabe que a hora do comissário pode estar chegando, né, a hora dele quase chegou no começo da série, quando ele confrontou o prefeito Fisk, e pode estar chegando agora, e ele sabe disso, tanto que ele sabe que ele fala com a Bibi Yurik sobre bastante coisa, e fala inclusive que vai falar sobre os próprios nomes dos policiais da Força Tarefa Antivigilante, e a Bibi Yurik vai crescer com isso, pode anotar, né? E também naquela conversa a gente vê que a Bibi Yurik sabe que o Fisk matou o seu tio, e é o que eu falei com vocês no começo da série, quando ela apareceu, ela é um personagem, sabe? É um jogo de interesse, ela do lado do Daniel, ela do lado do Fisk, é um jogo de interesse, ela quer caçar alguma coisa, eu falei disso com vocês, e agora tá cada vez mais claro, tanto que ela tá séria ali, fora do personagem com o comissário, e ela vê o Daniel chamando ela pra beber, e ela fala, voltando ao trabalho. Então a gente vê, né, que realmente ela é uma personagem, e o Daniel e o Fisk estão caindo no jogo dela, né? E nós vemos ali que o Matthew, ele tá completamente louco ali na festa, né? Até porque a River também quer saber o que tá acontecendo, né? E o Matthew não confia no Rei do Crime, obviamente, até porque na cabeça dele ainda foi o Fisk que mandou matar o Fogg, ele tá pilhado com isso, né? E vemos os dois conversando pela super audição do Matthew,
cara. Isso aqui foi muito bom. O Fisk falando com ele, né? Falando avulso e sabendo que o Matthew iria escutar o que ele tava dizendo, né? Foi muito interessante isso. Até que eles trocam de casais. E o Matthew vai até a Vanessa. E ele ouve, né? Ele ouve a Vanessa indo falar com o Fisk naquela dança, né? Eu preciso falar um segredo com você. E o Fisk, inclusive, não deixa ela falar o segredo ali pra ele, até porque ele sabe que o Matthew estaria ouvindo. E é no mesmo momento onde o Bullet, né? O nosso Buck, ele vai avisar para o Fisk que o mercenário está solto. O mercenário fugiu da prisão. E é nesse momento que o Matthew liga os pontos. Ele chama a Vanessa pra dançar. Chama não, ele pega a Vanessa pra dançar e ele conta ali, ele fala justamente sobre isso. A Vanessa foi quem mandou matar Fog Nelson, galera. Exatamente. Bom, por que ela fez isso, sabe? Primeiro, a Vanessa, na época, estava sob o comando do Rei do Crime, né? Antes, o Rei do Crime estava sendo prefeito, ela estava sobre todo o crime de Nova York e ela queria poder, né? Isso já é um grande ponto. Ela queria poder. E além de poder, visibilidade. Ela quer ser a rainha do crime. E ela já está se tornando a rainha do crime, ainda mais agora depois de ter matado Ada. Entende? Ela está totalmente jogada ao Rei do Crime. E isso vai dar o poder que ela quer, né? E muito dessa morte do Fog, além de uma vingança contra o Matthew, é justamente para ela ganhar um poder muito grande e o próprio Matthew, né, achar e pensar a série inteira que foi o próprio Fisk e querer, sei lá, fuder com a vida do Fisk, né, e o que não dá certo, até porque ele consegue descobrir que não foi o Fisk, e sim a Vanessa. A Vanessa queria o fim do Fisk desde o começo da série, e quando ela manda o mercenário matar o Fog, é um bom ponto para isso, né, e vemos o mercenário chegando na festa, galera, com a roupa de policial, e ele mirando certinho para assassinar o Fisk, até porque agora é uma guerra, né? O mercenário quer matar o Fisk quer matar o mercenário quer matar o Demolidor, o Fisk quer matar o Demolidor, tá todo mundo contra todo mundo, né? E bom, um detalhe interessante é que em todas as cenas que a gente tem um foco no mercenário, no episódio inteiro, nós vemos uma tela meio azul de fundo, né? Isso também aconteceu quando o mercenário atira no Fog lá no primeiro episódio. O porquê disso aqui? O que aconteceu? Por que a gente tem esse foco azul que não tinha na terceira temporada de Demolidor, né? Isso é uma clara referência às HQs, galera, exatamente. Nas HQs nós temos algo parecido com isso, sabe? Cenas que o mercenário vai se concentrar para dar um tiro, para fazer alguma coisa, e nós vemos ele também sobre esse plano de concentração, esse plano meio azul atrás dele. Então uma referência aos quadrinhos, né? E vemos o nosso Benjamin Poindexter atirando no Wilson Fisk. E quem aparece para salvar o Fisk é o próprio Matthew. E por que o Matthew não deixou o Fisk morrer? Primeiro que ele é um herói e ele tem que proteger o seu maior inimigo, como o próprio mercenário falou pra ele nesse episódio. E segundo, que o Fisk não pode morrer, tem muita coisa acontecendo. O Matthew não poderia deixar o Rei do Crime morrer dessa forma, né? Então o Matthew salva o Rei do Crime. E esse tiro vai te custar a sua identidade para Heifer e talvez a vida da Heifer. Exatamente, o mercenário é um cara conhecido nos quadrinhos por matar pessoas que o Demolidor gosta. Ele sempre vai atrás das pessoas que ele gosta. Ele fez isso com a Karen, ele fez isso com o Fog nos quadrinhos, né? Ele fez isso também, vai fazer no caso agora com a série, com a Heifer. Eu tenho quase certeza, a Heifer não deve sobreviver nessa série. Eu tenho quase certeza. Mas mercenário pode ir atrás da Heifer no último episódio. E o tiro que o Matthew tomou nesse episódio, além de custar a sua identidade para sua namorada, pode custar a vida da Heifer também. Comenta o que vocês acharam desse episódio. Um episódio muito brutal. Tivemos bastante porradaria, muita morte. Isso foi muito bom. Gostei pra caramba desse episódio. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta aí se eu deixei passar alguma referência, alguma coisa. Deixa o like no vídeo. Tamo junto e é nóis, galera.